quero chamar aqui nossa convidada especial, cara. Eu quero que o André apresente ela, porque o André conhece mais do que eu. Fluiu, não tinha sido combinado, fluiu de última hora pra ela estar aqui hoje, deu tudo certo, tá aqui. André, apresente e convide ela, por favor, para sentar do seu lado aí. Eu quero chamar aqui o amor da minha vida, Jéssica Paz, pra estar aqui nesse momento maravilhoso. Eu acho que ela é uma das pessoas, assim, Pode que, ir. pra falar de espiritualidade, sabe, que eu acho incrível. Não foi programado isso aqui, né, Gabriel? Não foi nem um pouco programado. Mas Fluiu, cara. coube, fluiu. Ó, tem até... Você quer uma aguinha com gás? Quero. Toma, tem até uma xícara pra você que tava guardando a sua presença. Maravilha. E vai ser maravilhoso ela aqui pra falar sobre fé, sobre espiritualidade. Uma pessoa que me ensina muito. Que é, Léo? Uma pessoa de muita fé, né? Mas nada melhor do que ela mesmo falando, né? Olá, boa noite. Deixa eu dar as boas-vindas pra Jéssica aqui, ó. Eu fazendo um anfitrião aqui, servindo água, né? E joguei a bola pro André apresentar ela. A Jéssica, ela é a esposa do André, a companheira do André, né? Os dois estão juntos, moram juntos. A Jéssica tem uma história, descobri hoje um pouquinho da história dela, cara. Aí fortaleceu ainda mais. Foi, André, demorou, fala pra ela ir lá assim. Ela tava na vibe, queria vir. Você fala que ela poderia vir. O André contou um pouquinho só da história dela, cara, pra mim. Eu falei, cara, ó, pra começar, tudo a ver com o Brisão Cash. A Jéssica é de Recife e o Brisão Cash está em Recife. Aí, abraço, Felipe Lafé. Trouxe uma recifense aqui pro Brisão Cash em Niterói, rapá. Pega a visão. Brisão Cast tá abrangência nacional, né? Abrangência nacional, estamos multiplicando. Isso aí. E a Jéssica, ela veio, cara, de Recife pra cá, há mais ou menos um ano atrás, tomou uma decisão, assim como o André, tomou uma decisão muito doida na cabeça dela, aos olhos da família, de amigos, devia ser algo muito doido. E ela falou, eu vou, é meu, é pra mim. E ela veio aqui pro Rio de Janeiro, disputou uma vaga com 300 pessoas e ela passou, rapá. Jéssica, Parabéns. muito bem-vinda ao Brisão Cast, viu? Uma honra ter você aqui. Legal te conhecer, saber que você tá caminhando do lado do André. O André é uma pessoa muito importante pra mim, conheço bastante o coração dele. Fala um pouquinho de você pro povo aí, que história que é essa? Sair do Nordeste, do nada, o que que virou em você pra você dar a louca e vir pra cá? Então, né, a história, ela começa... Para eu chegar até aí, eu tenho que voltar um pouquinho, né, a fita, né? Volta aí. E, assim, chega um momento da vida que você quer saber o que é que você vai fazer, né? Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu noto que acontece com a maioria das pessoas, de você olhar, tá, eu sou bom em quê? O que é que eu vou fazer na minha vida, né? Aquela reflexão de, né, que você tem que parar e tem que pensar o que é que vai fazer. Quando eu tomei a decisão, né, de fazer o concurso da Marinha, foi num momento muito sensível da minha vida, né? Que eu estava passando por um processo de separação, né? E eu tinha um relacionamento abusivo. E aí eu tive que criar forças dentro de mim para, mesmo passando por tudo isso, estava com problema de saúde também na época e tal, sem trabalho, que era uma coisa desempregada, que era uma coisa assim que deixa você numa situação mais vulnerável. E eu Sim. tive que buscar forças, né, para eu poder trazer, né, uma visão, né, do que eu ia fazer e o que é que eu tô buscando e para onde é que eu vou, né? E aí, chegou um momento que eu disse assim, eu quero mudar quero mudar as pessoas, quero mudar o ambiente, quero ir para um lugar que realmente eu queira estar, né? E foi quando eu decidi fazer a prova. Eu já tinha feito uma vez. Qual prova que era? De qual concurso? Do concurso de oficial da Marinha, né? E assim, geralmente tem vagas para várias profissões. Eu sou educadora física, né? E eles separam por profissão, né? Por exemplo, pedagogo, administrador, tal, e ele abre De acordo vaga... com a formação da pessoa. E de acordo com a formação da pessoa. E aí, no meu caso, para educação física só tinha uma vaga. Eu tinha feito um ano antes e... Você é formada em educação física? eu sou formada em educação que da hora. física. Minha mãe é professora de educação física, Ai, sabia? que Minha mãe é maravilha. aposentada, sustentou eu e meu irmão a vida inteira com um professor de educação Ai. física, velho. Que legal. Fala aí, ó. Não, só um parênteses que ela tá falando, né? De novo, né? Você falou, tem que abrir mão de coisas, deixar pessoas pelo meio do caminho nas decisões que são decisões difíceis, né? Sim.
É difícil, né? Muitas vezes, porque tem pessoas que são queridas, são amigos de 10, 20, 30 anos, dependendo da nossa idade que a gente conheceu a pessoa. E às vezes a gente até gosta, só que a tua mentalidade muda, suas prioridades, seus hábitos, a direção da tua vida vai num caminho muito diferente, né? Até pessoas casam ou separam ou não, enfim, filhos. E essas coisas muitas vezes doem, mas faz parte, né? Se a gente não aprende a renunciar a algumas coisas para ter outras, a gente vai acabar ficando no meio do caminho, né? Porque, enfim, uma escolha importante traz um monte de renúncia, né? Escolher esse concurso é abrir mão de várias outras coisas, né? É. Pagar um preço. De estar longe dos meus pais, por exemplo, Sim. é uma coisa que eu tive que abrir mão, Uhum. né, para poder estar aqui. E quando você muda a sua mentalidade, né, você vê que muitas coisas vão ficar pelo caminho, né? Assim, nem tudo vai ir com você. Por exemplo, vai ter pessoas que elas pensam com uma mentalidade que você tinha e você já não tem mais. E assim, e não é errado você deixar pra trás. Não é que você vai ser uma pessoa má e não vai querer mais falar com ninguém, não é isso. Sim. Mas você vai ter que abrir mão para estar com outras pessoas em novos ambientes se você quiser evoluir. E às vezes isso é doloroso. Então, doloroso, mas tem um objetivo, né? No meu caso, era isso que eu queria, né? Eu queria fazer a prova, eu queria sair daquela situação que eu tava. Então eu tinha que fazer alguma coisa. A maioria das pessoas, talvez ela pudesse sentar. Eu tinha duas opções, né? E muitas vezes, uma é sentar e chorar, e outra é Mais me fácil. levantar e fazer alguma coisa. Né? Então eu tinha que decidir, eu vou sentar e chorar porque eu sou vítima de um relacionamento abusivo e eu tô com problema de saúde e eu tô sem emprego e eu vou fazer o que com isso? Né? Eu vou ficar aqui esperando o quê? Ou vou fazer alguma coisa? E aí foi quando eu decidi mergulhar no estudo. Eu já tinha feito essa prova uma vez e não passei a primeira vez. Eu tinha vindo pro Rio um ano antes, Entendeu? fiz a prova e reprovei. Aí eu disse, não, agora eu vou fazer de novo, eu vou me empenhar. E aí eu estudava, assim, eu estudava o dia todo. Eu tava sem trabalhar, né? Então eu vou estudar o dia todo. Eu amanhecia e começava a estudar. Às vezes eu acordava, tipo, 5 horas da manhã e já começava a estudar. mesmo? Estudava, tipo, dava as pausas, mas ia até meio-dia. Aí depois eu almoçava e tal. Às vezes tirava um cochilo e voltava a estudar, né? Aí parava umas 6 horas, ia jantar e depois voltava a estudar Estudar de até novo. quase 11 horas da noite, Quanto tempo meia-noite. você ficou nesse ritmo? Eu fiquei nesse ritmo uns 4 meses, assim, Uau. direto, assim, Umas diretão. 12 horas por dia, pelo menos, né? Eu estudava muito. O que tu Mas era falava pra bom. você mesmo? O que você falava pra você mesmo? Falava que valia a pena, que te motivava a ter essa disciplina e esse esforço aí? É porque eu esquecia de tudo que eu tava passando quando eu tava estudando. Era como se Excelente. fosse, assim, Difícil, desafiador, né? Mas desafiador, mas eu pegava assim, Estudou nesse nada. momento aqui, nesse momento aqui, eu esquecia as coisas que eu tava passando e colocava toda a minha energia ali. E era bom pra mim, porque nisso eu consegui colocar mais energia. Porque eu podia. Várias coisas estavam passando na minha cabeça, né? Assim, e coisas de vítima mesmo, assim, que eu poderia pensar, Jéssica, poxa, tanta mulher passa por isso e ela sofre, é muito ruim. Mas aí eu vou fazer o que com isso? Eu vou jogar esse esforço para algum lugar, né? Ao invés de ficar deprimida, eu vou jogar isso para algum lugar. Não é que eu não chorava ou fosse uma pessoa imbatível, não é isso. Tinha momentos que eu estudava chorando, por exemplo. Tinha dias que eu até contei para ele, né? Eu tenho fotos, assim, eu estudando, eu tirava foto, assim, eu montava a minha mesa para estudar e quando eu lembrava das coisas que eu tava passando, eu começava a chorar. E aí eu continuava chorando. E eu chorava e continuava estudando, que diga. Mas aí vem a lição. Uma das lições que eu aprendi é a persistência. Às vezes, para você chegar onde você quer e num objetivo que você quer, nem todos os dias eles vão ser bons. Nem todos os dias vai ser fácil. Vai ter dias que vai ser duro, que vai ser dolorido, sabe? Que aquilo vai bater em você mesmo, mas é naquele dia que você tem que continuar. Porque é exatamente por ter continuado naquele dia que é mais doloroso que faz você chegar mais próximo do seu objetivo. E o que eu pensava era o seguinte, todo mundo, né, que
via eu fazendo isso. Jéssica, uma vaga? Como é que tu vai pra estudar para concurso com uma vaga? Que loucura! Eu só preciso de uma. Então, só que a mentalidade das pessoas, e isso não é porque é culpa delas, né? Que estavam ali perto de mim. Não é porque gente elas é eram ruins. Pré-programada assim, né? Pensar no problema, na escassez, na dificuldade só. Isso. São décadas aí ouvindo notícia de tragédia, focando sempre no negativo e não nas possibilidades, né? Isso. Elas só estão repassando pra gente, às vezes, até um cuidado dela da gente não se frustrar. Isso, exatamente. Não quero que você se frustre, Era então isso não que eu faz ia isso. falar. As pessoas que estão no céu, elas amam você. Então, ela não quer que você sofra e ela não quer que você tenha uma frustração grandiosa. Sim. Né? Porque eu tava dedicando toda a minha energia ali. Era como se fosse a última atacada, entendeu? É como se só tivesse aquilo e não existisse mais nada. Assim, parecia até que eu tava numa obsessão, entendeu? Então, assim, minha mãe falava sempre comigo, Jéssica, e se você não passar? Mãe, não tem se. Eu vou passar. Sabe? E às vezes vinha a dúvida lá dentro e essa dúvida não existe. Eu vou escolher, e essa frase, assim, ficou marcada, a frase que eu vou falar agora, que é assim, acredite na possibilidade e não na estatística. Se existe uma vaga e existe uma possibilidade, ela pode ser sua. Entendeu? Ah, mas é muito pouco. Eu não quero saber. Existe uma oportunidade. E eu acreditar na possibilidade. Entendeu? Tenha fé na possibilidade. Ter fé é você acreditar numa coisa que você não pode ver. E para poder reforçar essa ideia, eu fazia visualizações. Né? Que é uma das técnicas muito boas para a gente chegar, né? E imaginar o nosso futuro. Fala aí, chegar ao nosso objetivo. Compartilha com os brisudos aí. O que é que eu fazia? Quando eu estava num momento meditativo, né? Eu sempre meditava toda manhã. E eu já me imaginava com a farda, com o uniforme. Eu me imaginava com o cap já. Já me imaginava na formatura, inclusive. Eu falava para ele. E eu fechava os olhos e eu sentia. Eu já na formatura, eu já com aquela roupa em mim. E aí eu peguei uma foto e eu coloquei na capa do computador. Então, uma foto de uma mulher já uniformizada com o uniforme da Marinha. E aí, todo dia que eu abria o computador, eu olhava para essa foto. Entendeu? Aquilo já me fazia... era tipo um gatilho para eu lembrar. Já era um motivador, né? Isso, já era um motivador. Inspirava pra... Exatamente. Vou matar esse leão hoje aqui. Tem que estudar tantas horas, tem que estudar tal matéria, vou estudar. Isso. Que legal, Jéssica. Eu fazia isso. E era o que me sustentava naquele tempo, né? Eu saber que eu vou acreditar nessa possibilidade. E eu consegui, né? E foi um processo longo, né? André pegou um pouco do processo, porque tem TAF, o TAF é o teste físico, né? Que é corrida e natação, no caso da Marinha. Tem a prova de títulos, que era outro processo. Prova de títulos eu sou formada em educação física e agora eu tenho que comprovar, para aumentar a minha nota, que eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado, experiência profissional. Tudo isso conta. E além disso tinha... Deixa só um parêntese para o pessoal que tá ouvindo, porque eu tava de perto, mas de perto, mas como se fosse um espectador de fora. Vocês têm que pensar como se fosse assim. Não é só você ir lá e fazer uma prova escrita e aí acabou e agora você vai entrar. Não, você tem que doar a sua vida para aquilo ali e você tem que parar a sua vida. Às vezes você tem que parar trabalho, você tem que parar tudo, porque não dá para conciliar a vida pessoal com o processo de entrar, por exemplo, numa marinha. Então, por exemplo, ela faz a prova escrita, aí ela já vai fazer os exames e nem sabe se vai ser aprovada ainda, mas ela não pode deixar de fazer. Então ela tem que meio que assim... muita fé, abdicar de tudo e muita fé de que vai passar na prova escrita, de que a nota vai ser boa e que aí todo o processo vai... Ou seja, você para a sua vida para aquilo ali, para uma coisa que tem outras concorrentes, tem outras coisas. Então, assim, é um processo realmente que a pessoa ela precisa ter... É aquilo que a gente falou, né? Dedicar tempo e dinheiro. Porque você dedica tempo realmente e dinheiro naquilo ali. Porque você tá tirando dinheiro do bolso para ir até, para voltar, para comer, passar o dia lá, Isso aí. Isso aí. Pra pessoa que vem de outro estado, no caso dela, não. Mas a maioria das pessoas que vai pra outro estado, como que vai pra ficar voltando e indo, voltando e indo? E aí, os gastos que tem. Então, assim, realmente, a pessoa que passa naquilo ali
poxa, Deus falou, é pra você mesmo, filho, porque tipo assim, em português, claro, que é em português, claro, é que poucas pessoas estão dispostas a viver essa realidade. E aí, né, um parênteses, é aquilo que a gente tava conversando. Aquilo que a gente vai viver, aquilo que a gente vive no futuro, não tô falando de agora, mas aquilo que eu quero mentalizar, tem um preço a se pagar. E pouca gente quer pagar. Uhum. O preço, às vezes, ele... Não que alto, seja de... custoso. É custoso, mas às vezes nem é pra gente. É custoso pra você? O que o... Pra você viver as coisas que você quer viver. A gente que tá vivendo, a gente quase nem sente. Uhum. Mas tem um preço alto. Ela não sentiu assim como se fosse Sim, fardo. peguei a Você visão entendeu o tá que eu tô dizendo? Entendi o que você tá dizendo, Zé. Quando a gente tá vivendo, o esforço nem parece tão alto, porque a gente tá tão engajado em querer viver aquilo. Mas quando você vai contar e você vai lembrar, pô, caramba, eu deixei de ir no aniversário do meu pai porque eu tinha que subir uma campanha. Tipo assim, pra quem olha de Custou, fora, cara. tinha dói um pouco ali você ter que abrir mão daquilo ali, mas você sabe que onde você quer chegar e que aquilo ali é importante, não que as outras coisas não sejam importantes. Então assim, só um parênteses pra vocês entenderem que não é só chegar lá e fazer a prova escrita, não, é um processo realmente longo. cansativo, longo, um processo que às vezes custoso. E você me fez lembrar de uma coisa. Eu me lembro do carnaval. O carnaval do ano passado foi o ápice de tudo. Por quê? Todo mundo, quase todo mundo lá em Recife, carnaval é febre. Então todo mundo tá na rua. Todas as pessoas que eu conhecia estavam brincando carnaval. É o maior carnaval do mundo, né? Olinda, né? Praticamente. E eu tive que fazer uma escolha. E qual era a escolha? Eu vou brincar carnaval ou eu fico estudando? Eu não brinquei carnaval nenhum dia. E todo mundo, eu só via as mensagens no WhatsApp. Tinha bloco que passava na minha rua. E eu estudando. E eu não fui nem um dia. Eu disse, esse sacrifício que eu tô fazendo, vai valer a pena. Então, eu abdiquei daquele momento e foi dolorido. Meu Deus, tinha hora que batia a dúvida. Eu queria tanto dar uma descansada. Eu tô tão cansada. Porque estudar cansa. Porque é um trabalho mental muito grande. Então, você vai, revisa, né? Estuda, assiste aula, revisa. Estuda, assiste aula, revisa. Entendeu? Então, naquele momento, eu disse assim, dava vontade, assim, às vezes, de abrir mão e, tipo, soltar, né? Vou deixar pra lá porque é muito difícil, porque as pessoas me diziam, né? E quando saiu a minha nota, foi outro ponto crucial. Ele participou disso. Ficou uma menina na minha frente. Ela ficou com 82 e eu fiquei com 80 a nota. Tipo, 2 pontos de diferença. E aí, o que foi que diferenciou que você entrou e ela não? A prova de títulos. Porque eu tinha mais experiência profissional, eu tinha 2 pós-graduações, então a minha nota subiu e eu passei dela. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí o que foi que aconteceu, na verdade? Olha como a faculdade não é perdida, né? Faculdade, mestrado, que você falou lá no começo, não é perdida. De acordo com o seu objetivo, né? O seu objetivo, isso faz toda a diferença. Em Como outras áreas pode não precisar, mas você sabia que isso faria diferença. Isso faria. Você pagou um preço, tinha um porquê. Eu escrevi um artigo no meio do processo, porque o artigo científico, que você publica em revistas científicas, isso vale ponto também. Você já tinha? Não, publicado. Durante o processo, quando eu vi que minha nota estava boa, eu corri para publicar um artigo. Pra aumentar a minha nota. Escrevi um artigo assim, editei artigo não é coisa simples não, cara. Mas como eu já estava acostumada a fazer monografia e tal... Sim, pra você foi tranquilo. Foi tranquilo. Rapidinho, eu falei pra ela que foi uma coisa curiosa, assim, né? É que... quem olha de fora assim, eu falei pra ela, cara, a sincronicidade da vida, né? Eu falei pra ela assim, tudo que você viveu na sua vida cooperou pra isso aqui. Então imagina, você vive uma vida inteira, experiências e cursos e não sei o quê, e aí você chega lá na frente, tudo aquilo que você viveu somou pra pessoa que você é hoje, ou seja, cara, é sincronicidade da vida. Eu falei, cara, você foi preparada pra esse momento. Do que ela tinha, das coisas que ela tinha, das coisas que ela viveu pra viver essa experiência. Sim. É uma experiência que ela viveu, que é uma experiência única, mas só que ela criou essa realidade.
ao longo da vida dela, até inconsciente mesmo, sem saber as coisas que ela fez, os cursos que ela fez. As decisões dela pra cá, né? tava levando ela pra É. esse lugar. Então isso é Decisão. sincronicidade. Então, tipo, às vezes a gente vive, e aí eu vou dar um parênteses, às vezes a gente vive coisas ruins e a gente entra numa bad da vida, mas, cara, sempre tem coisas boas pra tirar de todos os momentos. Existe Napoleão Hill isso aí, hein? Napoleão Hill isso daí. Por To- trás to- de cada adversidade tem uma uma semente de aprendizado, oportunidade. oportunidade. Isso aí. Então é isso, sempre tem oportunidade. Caraca, encerramos isso aqui com Napoleão Hill, meu rapaziada.